Olá, meu povo, bem-vindo ao podcast do George. E hoje nós vamos tratar e tecer sobre o caso Daniel Alves. Nessa introdução, eu quero começar esse preâmbulo sobre o caso Daniel Alves, nessa introdução, trazendo ao seu refutamento algo interessante. O podcast do George é um podcast de entretenimento, inteligência, e o meu conteúdo quer propor a você pensar, refutar, refletir, conversar, divergir. Quando eu pensei em fazer esse podcast sobre o caso Daniel Alves, é porque eu quero trazer à sua memória esse caso que alarmou a mídia televisiva de um jogador famosíssimo, grande lateral direito, que infelizmente entrou em um descenso nesses últimos dias. Eu quero que você sintetize essa palavra chamada improbabilidade. O que é improvável, algo de difícil acontecimento, possibilidade remota, algo impossível. A impossibilidade ou improbabilidade, ela vem do improvável no meio da sociedade. A sociedade que nós vivemos, ela é constituída de trabalhadores comuns, seja ele pedreiro, profissões de muita valia, gari, auxiliar, recepcionista, enfermeiro, técnico de enfermagem, das mais profissões comuns até a alto clero, profissão sonhada por todos nós, pelos nossos pais, que é a medicina e o direito. Para exercer essas funções de alto clero, como medicina, que é caríssimo, a faculdade de medicina é muito cara, eu fiz 7 semestres de direito na Unime e sei que é caríssimo. E a maior faculdade de maior remuneração e de maior poder aquisitivo e de ser cara é a medicina. São sonhos de a maioria da população. Só que são hoje, advindo a governos, a possibilidade até maior da pessoa exercer a medicina, exercer o direito, está mais fácil, não é tão difícil, não é remoto para uma classe alta, chamada classe A. Hoje a classe C, D e E, menos favorecido, pode fazer o que nós chamamos de FIES, financiamento estudantil. Por que eu quero dizer isso? Porque há uma área da nossa sociedade que todas as crianças, jovens, eu, que já tentei ser jogador de futebol, você tem parente, que você que está me assistindo, tem um amigo, tem um primo, tem uma criança, ou vai gerar alguém que possivelmente vai querer ou ser jogador de futebol ou ser cantor. São duas profissões que é um sucesso meteórico e profissões que o indivíduo vai ganhar milhões, vai se tornar milionário. Ele, porventura, sendo pobre, de classe E ou baixa, ele se tornando um jogador de futebol ou se tornando um cantor de sucesso, ele vai trilhar aquilo que poucos brasileiros têm, ou no mundo, que são chamados bilionários ou milionários. É difícil chegar até esse patamar. Então pega essa palavra que eu trouxe nessa introdutória do podcast sobre o caso Daniel Alves e coloque agora um jovem nascido em Juazeiro do Norte, Bahia. Eu moro na região metropolitana de Salvador, chamada Lauro de Freitas, bairro de Tinga. Colégio eleitoral que tem mais de 100 mil habitantes. Salvador é a capital. Feira de Santana
é a princesinha do sul, né? Baiano. Então, é a terceira maior capital depois da própria capital Salvador. Eu estou falando de alguém que nasceu em Juazeiro do Norte, extremo sul, extremo norte da Bahia. Ou seja, de uma região que o nível de improbabilidade é maior. Daniel Alves, ele nasce em Juazeiro do Norte, extremo norte da Bahia, oriundo de uma região que possivelmente ele é o único dos famosos improváveis. Ele sai de Juazeiro do Norte da Bahia, vem para o Esporte Clube Bahia, jogador talentoso, lateral direito. A imprensa esportiva e os clubes já ficaram interessados porque viram um lateral direito diferenciado. Ele era diferenciado. Ele é diferenciado até onde ele exerceu a sua carreira de jogador como lateral direito. Jogando no Bahia, Daniel Alves desponta. E aí o time da Espanha é chamado Sevilla, ou eu vou falar algumas palavras em espanhol para que você entenda, porque não dá para falar nessa linhagem de interpretação com uma palavra natural ao brasileiro, porque é espanhol. Sevilla, porque o L traduzido para o espanhol na Espanha é diferente do brasileiro. Então, brasileirado é Sevilla, mas na Espanha é Sevilla ou Sevilla. Ele vai para o Sevilla da Espanha. O Sevilla é heptacampeão da segunda maior competição da Europa, chamada Europa League, depois da maior competição da Europa, que é a Champions League. Daniel Alves desponta, vai para o Sevilla. Depois de Sevilla, Daniel Alves vai para o Barcelona. Barcelona da Espanha, que teve Ronaldinho Gaúcho, chamado Bruxo. O maior do mundo 8 vezes, a última eleição agora em 2023, Messi. Jogou com o Neymar, foi para o Barcelona, voltou, era ídolo do Barcelona. Além do Barcelona, Daniel Alves joga no PSG, juntamente com o Neymar. São Paulo, tem uma passagem rápida pelo São Paulo. E encerra sua carreira no Pumas do México. O detalhe que você não pode esquecer é que todos esses clubes que Daniel Alves passa, ele conquista títulos. E eu vou grifar essa palavra para que você entenda. Daniel Alves conquista títulos. Talvez você vai dizer, George, mas título é comum para um jogador de futebol. Título, quem tem uma carreira sólida, quem é craque, consegue. É evidente, Neymar também conseguiu, Pelé conseguiu, Garrincha conseguiu, Zagallo conseguiu. Todos os outros conseguiram. Título, qualquer um pode conseguir. Craque, jogador comum, Bahia, Vitória, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, qualquer jogador, seja ele de relevância ou um jogador que não vai ter muito nome, ele pode entrar numa equipe boa, num grupo bom e conquistar título. Só que Daniel Alves é diferente. Daniel Alves é o maior jogador mundial a nível de título. Eu estou dizendo para você algo que nem Pelé, o rei do futebol, fez. Pelé não é o maior jogador de título. É o rei do futebol, considerado até hoje, pelo que ele fez, ele ganhou 3 Copas do Mundo, mas a nível de outros títulos, todos os títulos, se você colocar os títulos de Daniel Alves pela Espanha, pelo Sevilla, pelo Barcelona, pelo PSG, somados, são mais de 42 títulos que nenhum jogador mundialmente superaria ou está a superar até os dias atuais. Agora vamos para a parte dramática. Eu falei de um jogador que tinha tudo para ser o maior ícone relacionado a títulos do futebol brasileiro e do futebol mundial. Recentemente, o seu último feito foi ir até a Copa do Mundo de 2022. No Catar.
contestado por a imprensa brasileira esportiva, que achou que Tite agendou Bach, né, que é o chamado Tite, quando o convoca, mais para ser conselheiro do que jogador, porque ele estava sem estar em forma, tinha lá no Puma do México, não estava jogando muito, devido a algumas ou lesões, ou não está em atividade. E ele é chamado para a Copa do Mundo 2022 e a gente viu aquele fracasso contra a Croácia do Brasil, que perde nos pênaltis. Aí agora começa a história dramática de Daniel Alves. Terminando a Copa do Mundo, Daniel Alves está de férias do Pumas do México. Estando de férias do Puma do México, possivelmente Daniel Alves estava acompanhado também da sua esposa. Em português é Joana Sanz. Em espanhol é Juana, porque o J em espanhol não é o J, é R. Juana Sanz. Juana Sanz é uma espanhola, modelo, bela, esposa de Daniel Alves. Só que Daniel Alves esquece, nas suas férias, que está acompanhado da sua esposa. E ele vai para Boate Sultan, em Barcelona, Espanha. E uma noite que poderia ser uma noite de curtição, uma noite que seria uma noite de bebedice, porque ele estava de férias. Mas é a noite trágica da história de Daniel Alves. Eu quero chamar a sua refutação agora. Daniel Alves era um jogador milionário, ídolo por onde passou, midiático, porque ele se arrumava muito bem, ele seguia a moda, carismático, influenciador, capitão. Só que esse homem que é ídolo está de férias, podendo fazer tudo o que ele quisesse com a sua esposa, com seus amigos, com seus parentes de Juazeiro da Bahia, mas o mesmo prefere ir para a Boate Sultan, se embebedar. Aqui eu não vou ser leviano, dizer que ele usou drogas, não vou colocar nada disso, nem ser polêmico, mas ele vai ingerir bebidas alcoólicas e, além disso, ele vai cometer um crime não só de importunação sexual, quando é apalpar, atos obscenos, masturbação e etc., mas ele vai cometer, para aquilo que a polícia espanhola caracterizou como estupro. Na linguagem simples, eu vou trazer 3 características aqui de estupro. Eu já disse a você o que é importunação sexual. Agora, o estupro simples é quando o indivíduo comete uma lesão corporal. O indivíduo cometeu, e no caso de Daniel Alves, ele comete um estupro, que ele pode ser caracterizado como estupro simples e estupro qualificado. Mas estupro simples, ele comete uma lesão corporal na pessoa, mulher, e esse indivíduo cometendo esse ato, ele tem o período de reclusão em regime fechado, não regime semiaberto, quando a pessoa pode frequentar a sua casa, pode sair e voltar, retornar para a prisão, mas regime de reclusão fechada por 6 a 10 anos no estupro de simples, ou estupro básico. A qualificadora de estupro básico. Quando é estupro qualificado, o indivíduo ele comete também a questão da lesão corporal, mas de natureza grave, tendo período de reclusão de 8 a 12 anos. Daniel Alves, pela polícia espanhola, ele pode pegar 9 anos de prisão reclusiva em regime fechado. Então, o que pesa contra Daniel Alves é imagens de câmera de segurança, depoimentos variados, mais de 3 a 4 vezes ele muda o depoimento dele, e
por último, a sua esposa, Juana Sanz, dá um falso testemunho. A imprensa televisiva tem divulgado muito sobre isso. Além dessa questão de ele ser preso, ele pode pagar 150 mil euros ou 801 mil euros, 800 milhões de reais ou 800 mil reais, 800 mil reais, para a vítima, caracterizando porque ele afetou ela na questão moral, então danos morais, e danos psicológicos, que entra também na questão da Lei Maria da Penha, que é violência patrimonial, violência física, violência moral, violência psicológica e violência sexual. Então, Daniel Alves, dentro de tudo que ele já foi, está preso naquilo que ele cometeu na noite, na boate Sultan, na Espanha. Aí aqui eu quero trazer uma reflexão. Qual é o preço da tua liberdade? Será que o dinheiro que ele tinha, os ditos amigos que ele tinha, a mulher que ele tinha, a fama que ele tinha, os carrões que ele tem ou tinha, os bens que ele tinha, vão valer a pena agora? Pelo contrário, ele vai ter que piorar tudo que ele tem para poder pagar os advogados, para tentar diminuir a pena. Porque a polícia espanhola está irredutível na questão de Daniel Alves cumprir em regime aberto ou semiaberto ou tornozeleira eletrônica. Então, o julgamento já foi feito, o júri já deu a sua sentença e a qualquer momento sai o tempo de prisão que Daniel Alves vai cumprir na Espanha. O caso Daniel Alves se assemelha um pouco com o caso Robinho. Eu estou falando de pessoas que tinham tudo para ser sucesso pós-carreira, como muitos jogadores são sucesso até hoje, são técnicos de futebol, são comentaristas como Bebeto, Zinho, Ronaldo Fenômeno, que é o maior, para mim, o maior empresário e jogador do mundo. Mas eles não quiseram essas vidas. Porque eles caíram na linha de pensamento de tudo eu posso. Ou pensamento de impunidade. Quando nós, seres humanos, caímos aqui o que chamamos de pensamento de impunidade, nós esquecemos que o ser humano é feito de regras. O ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, morre. Na lei humana. Para quem crê em Deus, como eu creio, ele nasce, cresce, reproduz, pode morrer, mas acredita que vai ressuscitar e que vai ser arrebatado, independentemente da sua religião. Mas vamos tratar do sentimento humano. Nasce, cresce, reproduz e morre. Dentro desses limites, todos eles têm uma linha limítrofe, que é o ser humano, quando nasce, tem sua regra, quando ele cresce, tem sua regra, quando ele fica adulto, tem regra, quando ele vai morrer, tem regra, e após a morte, acabou-se a regra humanamente falando. Para o indivíduo não matar o outro no trânsito, é colocado a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, regras de trânsito, lei de trânsito, quilometragem, velocidade de 100 km, 100 km por metro, não é isso? Então, é colocado a CNH, para que o indivíduo esteja apto à carteira de habilitação, para que ele possa dirigir com prevenção, direção defensiva, direção ofensiva, para que ele não mate o outro indivíduo através do carro para ser uma arma. Para o indivíduo, ele não pode, se não houver legalização
portar arma, porque ele pode sair matando qualquer um, e não é todo mundo que usa arma. Só quem tem o porte legal. Então, é colocado a lei para que ninguém, ou cidadãos comuns, não use armas. Para a criança, o indivíduo não pode jamais praticar o estupro de vulnerável, que é uma criança que não pode se defender, e a pessoa comete estupro. Esse daí também vai pagar a pena, e dentro do presídio, paga pior do que a pena de prisão em regime fechado. Os prisioneiros apontam até o que não pode com a pessoa que estupra criança, idoso ou afins. Então a regra. Quando você quebra a regra, você está passível a ser punido. Foi o que Daniel Alves cometeu e que Robinho cometeu. Fica o exemplo, e que eu admiro muito, que eu vejo a carreira de Vinícius Júnior, hoje para muitos o melhor jogador do mundo, que joga nesse time, Real Madrid, da Espanha. Se você vê a conduta de Vinícius Júnior, você não vai ver, pode se divertir, vai pra balada, é normal, porque ele é jovem. Mas a conduta dele, fora de campo, não dita que é um rapaz que está deslumbrado com a fama. Não dita que é um jovem que está deslumbrado com o carro que ele tem, com os milhões que ele ganha, ou está no melhor clube do mundo, que é o Real Madrid, porque tem 14 Champions League. Pelo contrário, a carreira de Vinícius Júnior, balanceada a outros jogadores, ele está fechado naquilo que ele quer praticar, a exemplo do ídolo dele, que é Cristiano Ronaldo, que se você for ver, chamado de robozão, é um excelente atleta. Se cuida, tem 40 anos, se cuida, 39 anos fez agora em fevereiro, dia 5, se cuidou, até hoje está jogando no time Al-Ahly, né, da Arábia, performance em alta com 39 anos, porque decidiu não estar em farra, não está com mulherio, é casado, e decidiu viver uma vida de esportista. Talvez isso falte para outros jogadores como Neymar e vários outros exemplos que infelizmente não vingaram a ser melhores do mundo. Vinícius Júnior está no caminho certo. Mas além desses jogadores, eu quero trazer para nós, sociedade civil, que não alcançamos o improvável, que não chegamos aonde eles chegaram. A regra também é para nós. Porque a gente não pode tacar a pedra em alguém dizendo condena, porque amanhã você pode ser o exemplo da mídia. Então você tem que fazer um pensamento diário. Todos os dias você tem que avaliar os seus conceitos. Porque é fácil julgar Daniel Alves. Mas a pergunta é para você que está me assistindo aí. Se você estivesse no lugar dele, você faria diferente? Você erraria? Muita gente vai responder, claro que eu não erraria. Claro que eu não praticaria o que ele praticou. Será? O ser humano, quando ele tem poder, e a Bíblia fala, não é que o dinheiro é a raiz do mal, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro te domina demais, você perde a noção do que é a realidade. Imagine um jogador de futebol que nasceu na favela, que não tinha possibilidade nenhuma de ser milionário, acorda, joga, faz excelente partida, vai para o time da Espanha, como o Real Madrid, se torna milionário e diz, agora eu posso comprar uma Ferrari. Agora eu posso comprar um Jaguar. As mulheres que ele era rodeado na comunidade dele, agora ele tem as capas de revista, ele tem as melhores mulheres que ele pode escolher, está diante dele. E agora? O que é que você faria? Alguém que tem princípio, ele não vai errar. Alguém que conhece a regra da vida, chamada princípio, ele não vai falhar. Porque o princípio, ele não muda. Nem caráter. Você pode mudar de condição de vida, mas princípio e caráter que você tem
quando você aprende com a sua mãe a educação de respeitar a mulher, amar a sua esposa, amar o seu marido, homem de uma só mulher, homem de um só marido, isso é princípio. Respeito à mulher e ao homem vem de cristão, não sendo cristão, todo mundo precisa respeitar. Caráter também vem de ímpio, de crente, de religiões. O caráter é individual. E faltou para Daniel Alves e Robinho, que são casados, caráter. Porque imagine comigo, se ele tivesse com a esposa dele agora, um mês de férias, como ele teve. Você acha que ele estaria preso hoje? Se ele saísse com a esposa dele, curtisse com a esposa dele, milionário, com a família dele, Juazeiro, independente se ele bebe, se ele chega, é o problema dele. Eu estou falando se ele tivesse com a família dele. Talvez ele não estaria preso. Mas ele achou que era algo que ele não seria punido, porque era mais uma mulher. Só que o engano dele que não foi mais uma mulher. O engano dele não foi que ela queria um dinheiro para poder se livrar e dizer, não, vou te dar dinheiro aqui, fechamos um acordo milionário e acabou. Você esquece quem eu sou, eu esqueço quem você é, segue a estrada. Negativo, Daniel Alves. A jovem não queria o seu dinheiro. A jovem quis a punição. Infelizmente, você vai pagar por aquilo que você cometeu. O exemplo de Daniel Alves, infelizmente, sirva para muitos jovens que jogam bola e que mudam de vida pelo futebol, porque a indústria de futebol é bilionária. Patrocínios, emissoras de televisão, jovem talento, nosso país quer celeiro, Éder que está aí, vários outros jogadores estão aí. Tem que tomar cuidado. Porque assim como existem as Marias Chuteiras, as oportunistas, os oportunistas, que agora tem jogadores de futebol, é preciso nós, seres humanos, que não somos nada perto deles e que podemos atingir também uma fama naquilo que você faça, naquilo que você produza, você pode chegar lá de outra forma. Cuidado. Porque você pode ser ninguém hoje, mas amanhã você pode se tornar alguém. E sendo alguém, todo mundo pode ser contra você. O que é que fazemos? Princípio. O que é que fazemos? Caráter. Se você está bem, não procura o que você não deve procurar. Se você está em paz, fique em paz. Está com a sua família? Fica com a família. Ganhou dinheiro? Saiba dosar o que é lícito, o que é ilícito, o que é legal, o que é ilegal, o que é moral e o que é imoral. Que a gente possa refutar, nesse caso, Daniel Alves. Que a gente possa reavaliar tudo o que aconteceu. Infelizmente, a carreira acabou, os bens estão sendo piorados. Há quem diga que parece que a família está vendendo algumas coisas, isso aí eu não sei, também não vou levantar aqui. Mas nunca mais ele será o mesmo. Ainda que ele saia, existe uma coisa que se o ser humano perder, não tem como voltar atrás, que é a reputação. Você é um bom homem, você é uma boa mulher, você é um bom marido, você é um bom trabalhador. Mas no momento que você erra, seja de roubo, estupro, cai na mídia, já foi. Patrocínio já foi, dinheiro já foi, familiar abandona, amigos abandonam. E quando ele sair de lá, possivelmente, talvez não saia pobre, porque ele deve ter alguns bens, e evidentemente que ele fez milhões.
mas patrocínio ou qualquer outra coisa que ele vai fazer no esporte ou na vida vai ser muito difícil. Que você possa meditar nessa noite. E eu deixo a pergunta final para que você responda para sua família, para o seu amigo, para você. Quanto vale a sua liberdade? A minha não tem preço. Primeiro, que Jesus comprou na cruz. Segundo, que é maravilhoso estar livre e andar de cabeça erguida na sociedade, sabendo que você está certo. Dinheiro não é tudo se não tem Deus. Dinheiro não é tudo se não tem a família estruturada. Dinheiro não é tudo se você não vive feliz. Não adianta ter tudo e perder tudo. Ele teve um castelo e derrubou esse castelo. E hoje, infelizmente, possivelmente, com provas irrefutáveis que a polícia espanhola levantou, ele ficará preso e acabou a carreira de um homem que seria o maior jogador em número de títulos do mundo. Infelizmente, tudo isso ficará para trás. Deus abençoe sua vida e que você pense quanto vale a sua liberdade. Compartilha, comenta, ativa o sininho para receber mais notificações, deixa seu like, manda para mais alguém que precisa ouvir aquilo que ninguém quer falar. Vamos!